Amigas e amigos, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor e historiador. Hoje é dia 29 de agosto de 2022, uma segunda-feira. Ontem, domingo, aconteceu o debate eleitoral no grupo Bandeirantes. Muita repercussão e pouco conteúdo, na minha concepção. Tem se manifestado aí já em outras ocasiões, em outros debates, mesmo na campanha que está se desenvolvendo no rádio, na televisão, a chamada propaganda eleitoral gratuita, né? Isso é uma coisa absurda, mas enfim, a gente já tem um perfil claro aí do debate eleitoral, né, dentro do que era previsível. Eu disse que é absurdo porque a mídia, o cartel midiático, né, mafioso midiático, acaba impondo condições, controle, né? E a gente viu no debate de ontem do Grupo Bandeirantes o dirigismo, né? Claramente um debate dirigido para que as questões essenciais não fossem discutidas, porque se forem discutidas, aí a coisa muda de figura, então eles procuram tratar sempre na artificialidade. Quem deveria regular isso, regulamentar, controlar, seria a justiça eleitoral, né? Tirar o poder dessas máfias midiáticas. Mas, de qualquer forma, né, a gente pode partir dessa constatação para a gente entender exatamente o sentido do debate. Evidentemente que a direita, né, que é o cartel midiático, a essência da direita, é o comitê político e ideológico na direita, esse debate de maneira mais aprofundada. E o que a gente viu foi um certo direcionamento para o chamado identitarismo. Nesse sentido, as candidatas que estavam lá, né, essa questão da mulher esteve muito presente, sobretudo a Simone Tebet, ou a Tebet, né, ela foi claramente favorecida, né, porque isso é absolutamente artificial quando se trata das questões identitárias. Por este viés identitarista, foge-se das essências, né, do que é do mérito da questão. Por que tem misoginia, homofobia, racismo, xenofobia e assim por diante, né? A raiz do problema não é debatida, porque a raiz do problema está exatamente na essência das propostas. Então é preciso tratar dessas coisas. Isso é uma lógica da chamada democracia burguesa, né? O debate pauta essas questões todas, mas não se vai ao mérito da questão. Isso está presente aí, a gente vê, né, nos programas aí da mídia, da Globo, por exemplo, né, da Rede Globo, nas novelas, nos programas ditos jornalísticos, o show da notícia, né? Então eles procuram trazer o debate exatamente para capturá-lo e fazer com que ele não fique, vamos dizer assim, no âmbito de quem faz o debate pelo mérito, pela essência de classe, pelas questões sociais, né? Pelo sentido de uma economia absolutamente controlada de forma ditatorial, parasitária, né? E assim por diante. Quer dizer, isso que vai gerar todos esses elementos, né? Esses elementos que são tratados aí no âmbito do identitarismo. A mesma coisa passa pela questão econômica. O debate econômico, da política econômica, da política monetária, isso é essencial, é fundamental. No entanto, se desvia o debate dessas questões fundamentais. Nesse sentido, a tendência clara, né, é de fazer a candidatura da Simone Tebet crescer, né? Vai haver, sem dúvida alguma, aí uma bateria muito forte nesse sentido. Acho que ontem foi assim uma espécie de ensaio. Se ela vai decolar ou não, se ela vai tirar voto daqui ou dali, também, por enquanto, não dá para saber. Mas, no essencial, né, ela vai navegar aí entre o que se chama aí de polarização. Eu tenho falado insistentemente disso aqui, quer dizer, na verdade a luta de classes é tratada como polarização exatamente para fugir também da essência da luta de classes. Consequentemente, os candidatos aí que estão no espectro político, estão mais no centro, né, tendem a puxar algum voto, né? As pesquisas aí recentes já mostram um crescimento do Ciro Gomes, um crescimento menor também da Simone Tebet, uma queda do Lula, uma estabilização do Bolsonaro. Então o cenário está armado, está montado. As armas que o Bolsonaro usa para atacar
o Lula ou a esquerda, ou o bolsonarismo e a esquerda. Essa é a essência da coisa toda, né, de toda a polarização que está posta aí, e é uma polarização natural, porque são questões ideológicas, questões de fundo, questões de economia política, questões da democracia. Então, as armas usadas pelo Bolsonaro e o bolsonarismo contra Lula, contra a esquerda, são as armas da direita. E a direita acumulou uma montanha de lixo, né, de sujeira aí da Lava Jato, essas coisas todas. Essas armas serão usadas também pela Simone Tebet. E as linhas auxiliares, aquela candidata Soraya, brava, né, assim, estilo Collor de Mello, né, bravadeira, é bolsonarista aí também, né, já foi, é lavajatista. Quando se fala de liberal, né, essa que é a essência da coisa. A Simone Tebet falando que tem uma equipe de economistas genuinamente liberal, a outra também, e o outro lá do Partido Novo, né? Todos são liberais, quer dizer, a direita escancarada, aberta, parasitária, né? Então, eles têm que fugir dessa essência. Então, tudo isso converge para aquela dualidade que eu tenho comentado aqui. Primeiro, é preciso dizer que os outros são corruptos, sobretudo Lula, a esquerda, né? Para depois impor a tal da responsabilidade fiscal. Tem aí os jornalões, por exemplo. A Folha traz hoje um editorial com este tom, né, agressivo, a bestialidade presente na argumentação política, né, um tom agressivo dos jornalões, né, que a Folha diz aqui: candidatos a gastar, Lula e Bolsonaro prometem mais despesa, o que eleva risco de crise de confiança. Então, observem que são dois governos, né, o governo do povo e o governo dessa gente aqui, dessa elite parasitária, né? Porque na lógica deles a democracia só tem sentido se for com essa história de responsabilidade fiscal, responsabilidade entre aspas, né, que é roubalheira, parasitismo e assim por diante. Então o governo tem que ser por aí, é um mantra, é uma ditadura, sabe, é uma espécie assim de uma pregação de seita, né, como verdade absoluta, né, para a pronta aceitação dos demais. É isso, fugiu disso. O Bolsonaro procura fugir para fazer demagogia e o Lula pela essência da lógica do povo, da democracia, né, de um projeto, vamos dizer assim, voltado para a questão do povo, né, a questão do país e assim por diante. Vai o Globo na mesma linha, né? O Globo também tem um editorial que diz aqui que Lula, esse editorial é do dia 26, Lula continua em forma para driblar temas incômodos. Na entrevista do Jornal Nacional, ele pintou um Brasil em que a ruína econômica e a corrupção nada tem a ver com o PT. Vejam aí a dualidade que eu sempre falo aqui. Primeiro é preciso dizer que o Lula é corrupto, que o PT é corrupto, que a esquerda é corrupta. Depois tem a história da questão econômica, da ruína econômica. Então a ruína econômica decorreu da corrupção. Essa é a lógica, né? Isso é a ditadura. A gente vai para o Estadão, um editorial aqui do dia 28 de agosto, 2 inconsequentes e uma eleição. Nem Lula nem Bolsonaro estão preocupados com responsáveis políticas para acabar com a extrema pobreza. Ambos posam de garantidores de dívida bilionária que não será paga por eles. Olha aí, então é um governo assim ditatorial, esse governo do Banco Central independente, esse governo que não tem controle da democracia, da Constituição, dos poderes, né? É um governo absolutista, totalitário, governo do mundo financeiro. Esse é o governo da Folha, do Globo, do Estadão, que vai sim se manifestar com essa história de economistas liberais e tal, né? É a tecnocracia da roubalheira, a tecnocracia da ditadura militar de Roberto Campos, Bulhões, Delfim Neto, Mário Henrique Simons, assim, a tecnocracia do projeto neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, do Caixa 2, da invasão de divisas, da lavagem de dinheiro, da privataria, a tecnocracia da ponte para o futuro do Michel Temer, a tecnocracia do Paulo Guedes, do Bolsonaro. Vejam que é, portanto, uma questão que eles querem tratar no âmbito, como disse alguém aí, não sei se Marx, Lenin, não me recordo agora, né, que a democracia burguesa tem essa característica: o povo é livre para eleger quem vai oprimi-lo, quem vai explorá-lo. Está aqui, né, com todas as letras. E quando vai para o mérito, a questão muda de figura, né? Então, a gente pode pegar aí essa questão do identitarismo, como foi tratado aí no debate, eles querem levar para aí. Por aí é o negócio. Sabe, vira superficialidades, não vai no mérito da questão. Né? Aí, quer dizer, aí vão tratar uma coisa ou outra exatamente pela superficialidade, pela demagogia, pela abstração absoluta,
né, que não tem correspondência com a realidade, e isso vira, né, vamos dizer assim, mantra, né, pregação vazia e constante. A corrupção é uma variante do identitarismo, é a mesma coisa. Né? É um mantra, uma pregação que não tem fundamentação. Né? Eu falei aqui essa questão da Petrobras, por exemplo, a vergonhosa manifestação do Bonner lá, né? No sentido de que tem lá no balanço 6 bilhões, uma coisa manipulada, roubalheira da Lava Jato, né? Essas coisas todas, mas isso é o lixo acumulado para jogar em cima do Lula. Então é isso, são dois mundos, dois governos, perguntas que fogem do mérito da questão, né, e tudo centralizado nessa dualidade corrupção, responsabilidade fiscal. Primeiro é preciso descaracterizar, né, desqualificar, desmontar, desvalorizar as propostas, as ideias da esquerda e assim por diante. O debate que realmente interessa. E depois é preciso dizer que o fundamento, o mundo vai acabar se não tiver responsabilidade fiscal. Ou seja, roubalheira e assim por diante. Arma do Bolsonaro, arma do Ciro Gomes, é importante dizer isso. Arma da Simone Tebet, de Soraya, daquele outro que eu nem sei, Marçal, não sei o que lá. Nem sei o nome daquela figura, né, indigesta. Esse partido novo, né, a direita assim mais descarada, esses engomadinhos que se apresentam aí como se fossem portadores da verdade absoluta. Essa Soraya também teve esse perfil, né, no debate aí do Grupo Bandeirante. Portanto, né, as coisas estão postas. Eles falam aí de primeira, segunda, terceira via. Na verdade, são duas grandes vias, sendo que na direita tem que ter uma variação para atacar a via, que é exatamente o sentido da existência, né, do mundo político, do debate político, da questão que realmente interessa, que é a questão da soberania, da democracia, dos direitos do povo, do progresso social, ou seja, da esquerda. Esse é o ponto que eles procuram se unir para combater. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, se inscreva no canal, no YouTube, curta lá no Facebook, se você estiver no Twitter, no Instagram, ajude a divulgar o Outro Lado da Notícia. Até a próxima.